Agora a coluna CBN Criatividade nos estúdios comigo aqui com a Vitória Testas, que está publicando no nosso site, então acesse lá cbnpg.com.br. Rodrigo de Barros, nosso companheiro de todas as quintas-feiras no CBN Criatividade. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Hoje a gente tem um tema interessante aqui que é o risco de infarto nas segundas-feiras, pesquisas em relação a isso e o que tem a ver com a criatividade e por que eu devo conseguir aqui na Rádio CBN uma folga sempre nas segundas-feiras. Bom, fala aí pra nós. Que legal, esse é o motivo. Esse é o motivo que a nossa coluna é na quinta, né? Já tá se aproximando sexta-feira, vai estar mais Exatamente. Tranquilo. Mas assim, brincadeiras à parte, é interessante falar sobre isso, né? Nós temos alguns estudos que indicam que você, eu e todo mundo nós temos mais chance de ter um ataque cardíaco às segundas-feiras, principalmente entre as 9 da manhã e o meio-dia. Então, por exemplo, ar aqui não dá, não. Então, por exemplo, ali um estudo da Irlanda, né, com 10 mil pessoas, indicou que nós temos propensão a ter um ataque cardíaco na segunda-feira entre 9 da manhã e meio-dia. Um outro estudo feito pelos Estados Unidos, que levou durante 8 anos para ser realizado, com 153 mil pessoas, também diz o mesmo, né? Nós temos mais tendência de infartar na segunda-feira. E o pessoal da USP, de Ribeirão Preto, também, com 170 e poucos mil brasileiros, também chegou nessa conclusão que nós temos mais chance de infartar na segunda-feira e a causa é relacionada ao trabalho. Estresse ocupacional. Então, todos esses estudos dizem que ali no domingo, né, a gente vai sentindo ali por 8 horas da noite aquela sensação de que a semana volta, de que nós temos boleto para pagar, que nós temos meta para atingir, resultado para entregar. E tudo isso começa a afetar a nossa ansiedade, o nosso sono, a nossa qualidade de vida. E isso é potencializado com o tempo e a gente tem mais chance de infartar na segunda-feira. Pasmem vocês aí, ouvintes, para fechar. O sistema de saúde norte-americano, aliás, dos Estados Unidos, ele mobiliza mais cardiologistas para ficarem de plantão na segunda-feira de manhã para absorver a possível demanda de pessoas que infartarão na segunda-feira. Então, realmente é um fenômeno, né, da nossa sociedade atual que faz um ode à produtividade máxima o tempo todo. É aquele fardo e aquela pergunta que a gente faz, né, que as pessoas fazem, no caso, no final de semana, vai começar tudo de novo, né? Aquilo que você fica com aquela na mente. E como que isso influencia pelas empresas, o que as empresas podem fazer nesse sentido e como isso, obviamente, influencia muito na criatividade? Em absoluto. A gente tem que partir do primeiro ponto, que é o seguinte: todas essas empresas que têm seus trabalhadores, seus colaboradores, funcionários em busca de resultados, elas almejam a inovação. Inovação é a bola da vez há mais de uma década e tem que ser. Mas o combustível da inovação é a criatividade e a criatividade depende de bem-estar. Quer dizer, se eu tenho pessoas infartando, surtando por burnout, eu não tenho um cenário propício à manifestação criativa, logo a inovação. Então, quanto mais uma empresa estimula aquilo que eu chamo de produtividade tóxica, que é aquela além do limite do que o time pode entregar, que a pessoa pode entregar, mais ela se afasta da inovação. Esse é um ponto. Do outro lado, quanto mais pessoas adoecendo em função do trabalho eu tenho, mas, enquanto empresa, eu contribuo para os gastos no sistema de saúde, porque essas pessoas adoecidas, elas usarão o sistema de saúde, né? No mundo da gestão, em especial da excelência da gestão, que a Fundação Nacional da Qualidade tanto nos fala, nós temos uma coisa chamada responsabilidade social, que muitas empresas acham que é caridade. Não, não é caridade. Responsabilidade social são ações estratégicas que geram resultado positivo, tanto para o trabalhador quanto para a comunidade. Resumo da história: as empresas precisam entender que parte do problema de saúde pública relacionado ao infarto e ao burnout é de responsabilidade dela. E uma vez que ela desenvolve programas de saúde e bem-estar, como a Heineken, por exemplo, tem feito globalmente com a diretoria de felicidade corporativa, mais ela pode ajudar a regenerar e consertar algumas coisas nesse campo. Aproveitar e mandar um abraço para a Nádia Marques, que trabalhou na Heineken, professora, deu aula no mesmo curso que o Rodrigo, também conheci não, mas tive o contato do teu Rodrigo no curso de pós-graduação que estou fazendo no EPG. Ela deu uma aula esses dias e justamente apresentou esse case da Heineken em relação à diretoria de felicidade. Que legal. Rodrigo, queria que você mencionasse também que, além de ter os custos para
o sistema de saúde, é um custo para a empresa que ela vai deixar de ter uma rentabilidade maior, porque o trabalhador não está rendendo o que ele pode, e também tem os afastamentos, que ela também vai ter um custo nesse sentido. E se decidir desligar esse funcionário, também vai ter custos a mais. Então, cuidar do funcionário nesses âmbitos também é rentável para a própria empresa. Em absoluto. Tem um baita de um livro que é composto de vários estudos e estatísticas. E não se assuste com o título aí, meu caro ouvinte, mas esse livro se chama Morrendo por um Salário, do Jeffrey Pfeffer. E lá nesse livro ele traz 2 dados interessantes para nós, enquanto brasileiros, termos um paralelo. O burnout, agora falando do estresse ocupacional, ele custa aos Estados Unidos aproximadamente 300 bilhões de dólares por ano. E para o Brasil, 80 bilhões. Né? Então, isso obviamente impacta em investimentos que poderiam ser feitos tanto para a saúde quanto para a inovação, né, propriamente dito. E é um baita de um gasto. Né? E o que compõe esse gasto, esses 300 bilhões de dólares ou 80 bilhões de dólares? Recontratação, gastos com saúde, qualificação e todas essas despesas que vêm acompanhadas de você afastar alguém, contratar uma pessoa nova, qualificar, etc, etc, etc. Então, eu costumo brincar, né? Se não dói na sua alma enquanto um problema social, que doa no seu bolso, né? É um problema que está gerando, sim, um custo absurdo aos cofres públicos, inclusive. E os nossos trabalhadores, colaboradores, precisam entender que eles têm o direito, sim, nos momentos de lazer, eles têm a tranquilidade de não precisar ficar pensando na empresa, porque isso vai ser fundamental para revigorar a mente, para chegar na segunda-feira com muito mais proatividade, inovação e tudo mais. No final de semana não é aquele momento para você ficar pensando, vou estar naquela empresa na segunda-feira novamente. É para você relaxar com a sua família, para quando você estiver na empresa você poder ter. Exato. E aí nós temos um agravante na sociedade atual que é a conectividade excessiva, né? Sim. Então, quer dizer, quando dá 18 horas aí para falar de um horário clássico de trabalho, né? Em tese, as pessoas deveriam encerrar suas funções de trabalho, né? E descansar, relaxar, jogar bola, meditar, dormir, fazer o que bem entender, né? Ter o seu ócio criativo. Mas ali por 7h30, 8 horas da noite, toca o WhatsApp dessa pessoa e alguém do trabalho. Não esqueça que amanhã tem tal coisa, não esqueça isso, não esqueça aquilo. Então, indiretamente, essa pessoa não desliga de suas funções ocupacionais. E isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Um outro exemplo, para de repente quem está ouvindo e ainda achando que não é bem assim, Rodrigo. Japão, né? Um dos países que mais tem produtividade, inovação e tudo mais. No Japão existe um fenômeno que se chama karoshi, ou karoshi, com K. Né? E o que é isso? É uma palavra que reconhece o adoecimento e a morte pelo excesso de trabalho. Inclusive reconhecido pelo Ministério do Trabalho do Japão desde 2013, que em 2013 indenizou 810 pessoas, famílias, né, de trabalhadores que morreram pelo excesso de trabalho, 93 por suicídio. Né? E esse número só aumenta, ou seja, o Ministério do Trabalho reconhece o karoshi, são realizadas políticas públicas relacionadas ao karoshi no Japão para minimizar cargas excessivas de trabalho, de 70, 80 horas de trabalho semanal. Pessoal, é tudo muito mais amplo do que a gente imagina e como que influencia, né? Como a gente gosta de mencionar no debate com o Rodrigo, não é só pensar fora da caixa, né? Tem muito mais coisas. Não é, e para fechar, para não ficar tão deprimido aí, de repente, né, o ouvinte, né, ficar tão triste aí com esses dados. Pessoal, a criatividade vem justamente como um mecanismo para regenerar e contribuir para que a gente tenha um cenário melhor nos próximos anos em relação a isso. Criatividade tem a ver com felicidade, bem-estar e é a base da inovação. Obrigado, Rodrigo. Até semana que vem no CBN Valeu. Criatividade. Até a próxima com um tema mais alto astral semana que vem. Bacana, mas é importante a gente estar debatendo isso e você ter acesso também pelas nossas plataformas digitais, CBN Criatividade também no YouTube, no nosso site e no Spotify para você ouvir em qualquer momento no seu carro.